Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reaprendendo Excel. Hoje a gente vai falar sobre a função C, que é uma das funções de lógica mais importantes do Excel. Pessoal, vou deixar essa planilha disponível aqui no link na descrição, então baixem ela para a gente acompanhar junto aqui o exemplo. Então a função C, o que é a função C? A função C, ela está caracterizada aqui no Excel como uma função lógica. E aí o que ela retorna para a gente é um determinado valor, caso o teste que a gente esteja tentando fazer seja verdadeiro ou falso. Então aqui eu vou dar o exemplo para vocês, que eu quero responder aqui se a avaliação, né, se a resposta está certa ou errada. E qual é a pergunta? Qual das alternativas abaixo melhor descreve a função C? A função C é utilizada para verificar se uma condição foi satisfeita e retornar um valor a partir dessa análise. Ou o item 2. A função C é utilizada para somar valores dentro de um intervalo. A alternativa que melhor descreve a função C é a 1. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Quero colocar 1 na resposta, e aqui embaixo, na avaliação, eu quero que automaticamente ele saiba que a resposta da pergunta é a 1. E aí ele me retorna correto ou errado. E como a gente usa aqui a função C? Então, igual C, e aí o que o Excel fala para a gente. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso, que é o que está escrito aqui na alternativa 1. Os parâmetros que ele me pede. O teste lógico. Qual é o teste? O que é o teste lógico? É o que a função vai avaliar se está certa ou se está errada. O nosso teste lógico, nesse caso, a gente quer que essa célula seja igual a 1. Quando acontecer da célula ser igual a 1, o que eu quero que a função me retorne? Eu quero que ela me retorne o valor verdadeiro correto. Quero que ela escreva aqui correto. Sempre entre aspas, quando a gente for trabalhar com texto. Fecha aspas. E se não for, se a pessoa responder 2, 3, né, alguma coisa errada, eu quero que ele me retorne aqui errado. Fecho aspas e vou fechar o parênteses. O que eu quero que aconteça quando eu der Enter é que ele me retorne o valor correto. Então aqui, ó, correto. Se eu digito 2, por exemplo, ele me retorna errado. Esse foi um exemplo aí mais simples de como a gente utiliza a função C. E a gente tem que entender que quando a gente trabalha aí com funções de lógica, a gente tem alguns caracteres auxiliares aqui dentro do Excel. Eu vou deixar um link aqui também, que eu postei no Instagram, algumas imagens que ajudam a gente a entender melhor esses caracteres. Mas eles estão aqui também, ó, na planilha. São os operadores lógicos e os operadores de comparação. Os operadores lógicos, eles auxiliam a gente a condicionar e fazer aquele teste de lógica, né? Não só o operador lógico, mas de comparação também auxilia a gente. Então, a gente tem aqui o operador E, que aí ele fala que todos os eventos devem ser verdadeiros. Então, você tem mais de um evento que precisa acontecer para que aquilo seja verdadeiro. E tem o OU, que o ou você pode ter várias situações e só uma delas precisa ser verdadeiro, uma ou mais, né? Deve ser verdadeiro para que aquela função aconteça ou não, né? E os operadores de comparação. Igual a, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que e diferente de. Isso eu vou mostrar para vocês aqui nessa tabela, que esse exemplo define bastante, a gente usa bastante aqueles operadores. Então, qual que é a situação aqui? Primeiro de tudo, antes de você usar a função C, é entender o seu problema. O meu problema aqui é que eu quero que ele me retorne essa avaliação a partir desse intervalo e avalie essa nota. Então, eu quero que ele avalie aqui 5. 5 está em qual intervalo dessas avaliações, né? Está aqui nesse intervalo C, de 5 a 7. Então, eu quero que ele me retorne aqui essa avaliação, A, B, C, D ou E, utilizando a função C. Então, como eu vou fazer isso
aqui dentro da minha avaliação. Vou fazer uma função só, ela vai ficar até um pouco grande, e aí a gente vai construindo ela aqui aos poucos. Então, se... Qual é o meu teste lógico? Meu teste lógico é que essa nota 5 esteja dentro de algum determinado intervalo, certo? Então, eu vou fazer esse intervalo de A, B, C, D ou E. Então, a minha nota 5. Vamos começar aqui da avaliação A. Como que eu avalio se ela está dentro desse intervalo inferior ou superior? No caso, como 10 é minha nota máxima, eu vou colocar se o valor que estiver contido na célula O5 for maior ou igual a 9, então eu já vou deixar condicionado lá na minha, na minha tabela, não vou escrever 9, porque senão depois eu posso vir aqui e mudar um dia, colocar, não, meu intervalo inferior agora é 8, aí eu tenho que mudar tudo na função. Sempre deixa vinculado a uma célula. Então, se ela for maior ou igual a 9, ele já vai ter a avaliação A. Eu não preciso falar se ele for maior ou igual a 9 e menor ou igual a 10, porque se eu tiro 9, ele tira A. Se ele tira 10, ele também tira A. Então, esse é o meu teste lógico. O que eu quero que ele me retorne se for maior ou igual a 9? Eu quero isso daqui, a avaliação A. E sempre eu vou travando aqui, fixando as células dentro aqui da minha tabela. E se não for, se ele tiver tirado uma nota aí entre 7 e 9, eu jogo outro C dentro da minha função C. Então, se não acontecer, eu quero outro C. E qual é esse outro C? De novo aqui, ó. O10 for maior ou igual a 7, fixei. E aí eu não quero só que ele seja maior ou igual a 7. Eu quero que ele seja maior ou igual a 7 e menor ou igual, ou menor do que 9, na verdade, né? Porque igual a 9 a gente já falou que é o A. Então, eu coloco aqui uma função E, um operador que ele vai me ajudar. Então, o E, ele me pede testes lógicos também. O primeiro teste lógico é esse que a gente falou aqui em cima. Qual que é o meu segundo teste lógico? O segundo teste lógico é que O10 seja menor do que 9. Fixei aqui também. Quando isso acontecer, eu vou fechar aqui, né, o parênteses. Quando isso acontecer, eu quero que ele me retorne o valor aqui, ó, B. Porque dentro desse intervalo a avaliação é B. Fecho aqui a função. Então esse é o valor verdadeiro. Agora, mais um ponto e vírgula, valor se falso. Se falso, novamente, outro C dentro da função C. Vamos lá. O E, de novo, né, como a gente acabou de ver. O que eu quero? O10 maior ou igual a 5 e menor do que 7. Fecho aqui, ponto e vírgula. Quando acontecer isso, o que eu quero? Eu quero aqui que seja o C. Vou fixar aqui o N4 também. Mais um teste lógico. C, O10, ou CE, né? E O10 for maior ou igual a 3 e O10 menor do que 5, fechei o E, eu quero que seja D, fixei. E agora o último, se, aí aqui, o que vai acontecer? Eu quero que O10, avaliar só se O10 é menor ou igual a 3. Na mesma situação do que a gente teve aqui no intervalo A. Porque eu já tenho um intervalo de 0 a 3. E é o meu primeiro intervalo. Então, eu não preciso falar do zero, porque eu não vou ter uma outra condicional embaixo. Então, o que eu faço? Eu falo que, e se isso acontecer, eu quero que a avaliação seja E. E aí eu vou voltar fixando aqui, né, algumas
sentenças, porque a gente vai puxar isso daqui para baixo, e se eu puxar para baixo, ele vai trazer todas as referências. Então, vou fazer aqui uma auditoria da minha fórmula. Vou fixar aqui N7, P7, P6, P5, e aí agora a função está correta. Opa, O5 aqui também, O6, e vou fechar. Vou fechar aqui a minha função C. Teste verdadeiro, ele vai me retornar a avaliação E. Fechei um parênteses que fechou a primeira função E, fechei a segunda, a terceira, a quarta e agora vai fechar a última. Sempre, quando vocês trabalharem com parênteses e fórmulas muito grandes, vejam a cor do parênteses que ele está fechando. Aqui o preto, ele vai fechar o primeiro. Então aqui ele vai avaliar e vai fechar certinho. C. Então o C, porque ele tirou 5. Se ele tivesse tirado aqui 10, ele tinha tirado A. Se ele tivesse tirado 0, tinha tirado E. E vou arrastar para baixo aqui. Vamos ver? 9A, 10A, 2E e 8B. Então, a função C, algumas vezes ela vai acabar sendo um pouquinho grande, né? Mas ela vai te ajudar muito com avaliações de testes aí de lógica que te retornem determinados valores dentro de um intervalo. Então é isso, turma. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, deixa seus comentários com suas dúvidas. E não deixa de seguir no Instagram, porque lá eu vou colocar muitas dicas também sobre a função C e muitas outras. Até a próxima.